Os pais do jovem Adrian Toomes morreram durante seus primeiros anos. Ele então foi criado pelo seu irmão mais velho. Porém, seu irmão sofreu um acidente de moto e acabou ficando paraplégico, e Adrian teve que assumir a responsabilidade de cuidar dele. Anos mais tarde, ele se tornou um grande engenheiro elétrico e inventor, e junto de seu parceiro Gregory Bestman, abriram uma pequena empresa de eletrônicos. Foi durante seu tempo lá que Adrian desenvolveu as asas do abutre, que permitia que o usuário conseguisse voar. A emoção dele em sua invenção foi cortada quando descobriu que seu parceiro estava desviando o dinheiro da empresa. Quando ele enfrentou fisicamente o Bestman em seu escritório, ele descobriu que a exposição às asas aumentava sua força. Bestman demitiu ele por atacá-lo e assumiu o controle total da empresa. Adrian Toomes então se retirou para morar em uma fazenda e continuou a trabalhar em suas asas. Entretanto, Bestman decidiu vender a empresa deles. Depois disso, Adrian não gostou da atitude do parceiro e adotou a aparência do abutre, saqueou o escritório de Bestman e roubou todo o seu dinheiro de volta. Tendo aproveitado a experiência, ele decidiu se tornar um criminoso fantasiado em tempo integral. Quentin Beck era um ex-funcionário das indústrias Stark, que ficou amargurado quando Tony Stark desconsiderou o trabalho de sua vida inteira, resultando na perda do emprego de Beck. Buscando sua retribuição, Beck juntou forças com outros ex-funcionários da Stark para criar um novo super-herói chamado Mistério, usando seus drones de combate e sua própria tecnologia de holograma para criar uma ilusão de seus próprios superpoderes, bem como vários ataques dos elementais fictícios. Quentin Beck nasceu na Califórnia e desde muito jovem ele já gostava de filmes e efeitos especiais. Com a câmera dada a ele por seu tio, ele fez seus próprios filmes caseiros e aprendeu a criar efeitos especiais. Pensando que seu filho estava perdendo tempo, seu pai acabou quebrando sua câmera. Quando se tornou adulto, Beck se tornou um talentoso especialista em efeitos especiais, além de um grande dublê. No entanto, ele ficou entediado com sua carreira e frustrado com a falta de reconhecimento que obteve de seu trabalho. E na tentativa de obter a fama que almejava, ele tentou se tornar um ator, mas também não teve sucesso. Depois de perder o braço em uma explosão, o Dr. Curtis Connors dedicou sua vida a criar um soro para regenerar membros perdidos. Usando o DNA de répteis que regeneram naturalmente membros perdidos, Kurt criou um soro que ele tinha certeza que funcionaria. Usando a si mesmo como a primeira cobaia, Kurt injetou em si mesmo uma dose da fórmula e ficou em êxtase quando seu braço começou a regenerar. No entanto, o DNA reptiliano em que seu soro foi baseado se misturou e alterou seu próprio DNA, e o transformou em uma criatura cruel, conhecida como o Lagarto. Enquanto Kurt acabou sendo curado pelo Homem-Aranha e voltou à sua aparência humana, em momentos de raiva, estresse ou tristeza, o corpo de Kurt frequentemente volta à sua forma reptiliana. Kurt nasceu na Flórida. Ele era um cirurgião talentoso que se alistou no exército. Lá, ele realizou uma cirurgia de emergência no campo de batalha em soldados feridos. No entanto, seu braço direito foi terrivelmente ferido em uma explosão durante a guerra, resultando em sua amputação. Após seu retorno à vida civil como tecnólogo de pesquisa, Kurt ficou obcecado em descobrir os segredos da regeneração de membros reptilianos. Trabalhando em casa na Flórida com a ajuda de um companheiro de guerra, ele finalmente desenvolveu um soro experimental retirado do DNA reptiliano. O soro regenerou com sucesso o membro perdido de um coelho, então Kurt escolheu testar o soro em si mesmo. Bom galera, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, tem vários outros vídeos legais. E se você tem alguma sugestão ou recomendação, deixe aí nos comentários também. Ele era apenas mais um bandido da máfia russa, agarrado a sonhos de dinheiro fácil rumo a uma vida curta e brutal. Seduzido por promessas de riqueza e poder, Alexei passou por uma série de tratamentos químicos e de radiação ao longo de vários meses, para transformá-lo em um agente com força sobre-humana para um time de espiões profissionais. Em parte, tudo isso era para sustentar sua família. A poderosa armadura de Alexei foi modelada a partir da pele de um rinoceronte. Dois cientistas escolheram essa forma, tanto pelo seu impacto visual, quanto pelo reconhecimento do fato de que o rinoceronte foi o resultado de incontáveis gerações de evolução em direção à forma definitiva de ataque blindado. Eles selecionaram Alexei por seu físico musculoso e baixa inteligência, o que eles acreditavam que garantiria sua lealdade. Posteriormente, ele foi preso e depois que saiu da prisão, ele foi abordado pelos mesmos cientistas para mais aprimoramentos. Dessa vez, eles usaram a mesma radiação gama que concedeu a Hulk suas habilidades, para aumentar ainda mais a força de Rhino. Eles também o equiparam com um traje mais durável e a prova de ácido que aumentaria mais ainda suas habilidades. O Rhino concordou em encontrar e sequestrar Bruce Banner por seu conhecimento de radiação gama. Apesar do treinamento e equipamento do Rhino, ele foi facilmente derrotado pelo Hulk, que o colocou em coma. Maxwell Dillon nasceu em Nova York. Quando criança, Max frequentemente se mudava de uma cidade para outra devido à dificuldade de seu pai em manter um emprego estável.
Um dia, seu pai anunciou que estava fugindo com outra mulher e deixou Max e sua mãe sozinhos. Depois que Max se formou no ensino médio, ele anunciou seus planos de ir para a universidade para se formar em engenharia elétrica. A mãe, não querendo que seu filho se tornasse um fracasso como seu pai, mentiu dizendo que ele foi rejeitado na faculdade. Em vez disso, ela sugeriu que ele encontrasse trabalho na companhia elétrica local, mas ele acabou conseguindo emprego como eletricista em uma empresa local. Um dia, outro funcionário teve problemas, e Dylan acabou ajudando, mas somente depois que o colega de trabalho comentou expressamente à companhia elétrica sobre o heroísmo de Dylan, o que aumentaria suas chances de ser promovido. No entanto, uma estranha tempestade de raios o atingiu, e fez com que ele perdesse seu equilíbrio e caísse para a morte. No entanto, Max acabou ganhando superpoderes quando foi atingido por esse raio. O campo magnético induziu uma mudança mutagênica em todo seu corpo e no seu sistema nervoso, e então Dylan se transformou em um capacitor elétrico humano. William Baker, quando criança, morava no Brooklyn e perdeu seu pai muito cedo. A partir de certa idade, ele entrou para o mundo do crime usando o nome de Flint Marko. Antes do criminoso comum, ele acabou sendo preso e enviado a uma colônia penal na Polinésia Francesa. Quando conseguiu escapar da prisão, fugiu para uma ilha próxima, ignorando o fato de que na ilha estava prestes a realizar um teste de arma nuclear. O impacto indireto de radiação que sofreu em contato com a areia na praia lhe concedeu o poder de se transformar em uma grande massa de areia, que pode assumir qualquer forma. Geralmente usa seu poder para moldar seus braços na forma de marretas para atacar seus inimigos, e para penetrar frestas, o que facilita a prática de furto. Passou os anos seguintes entrando e saindo da prisão, assombrado pela morte de Ben, o tio de Peter Parker. Flint Marko era um pequeno ladrão desesperado para obter os fundos para o tratamento de sua filha doente. Ao longo de sua vida criminosa, Flint tornou-se um sócio de Dennis Carradine. Uma noite, Carradine estava roubando um ringue de luta livre enquanto Flint procurava um carro. Ele acabou escolhendo roubar o veículo de um homem chamado Ben Parker. Ben tentou conversar com Flint para que ele não fizesse isso, mas Carradine correu até Flint com o dinheiro roubado, fazendo disparar acidentalmente sua arma, acertando Ben, que acabou morrendo logo depois. Carradine fugiu no carro de Ben, deixando Flint sozinho, onde ele acabou sendo preso. Nasceu e foi criado na Rússia, na primeira metade do século XX, durante a época da Revolução Russa. Nascido em uma aristocracia que havia chegado ao fim, Sergei, também conhecido como Kraven, o Caçador, tornou-se um dos maiores caçadores do mundo para cumprir seu senso de nobreza perdida. Sergei descobriu que tinha um grande talento depois de encontrar um emprego no Quênia. Ele começou sua carreira usando as ferramentas típicas do caçador, mas com o tempo desenvolveu uma preferência por derrubar animais grandes com as próprias mãos. Kraven treinava sempre para ser o maior caçador do mundo, e diferente de outros caçadores, buscava pureza na matança, então decidiu que utilizaria armas brancas ao invés de armas de fogo, como facas e lanças. Kraven descobriu que um médico que era um bruxo possuía uma poção mística que lhe concedia poderes, então ele a roubou e a bebeu. Assim ele ganhou uma força, velocidade e vigor e uma resistência bem maiores do que o de um humano comum. A poção também estendeu sua vida, mantendo sua saúde e vitalidade nos próximos anos. Ele passou anos na floresta, até que seu irmão o contratou para caçar o Homem-Aranha, e foi derrotado. Mas a luta entre os dois continuou entre anos, fazendo com que o Homem-Aranha fosse seu maior prêmio de caça. Quando criança, Norman Osborn ficou obcecado com a obtenção de riqueza e poder. Seu pai, um inventor de negócio fracassado, que afirmava que tinha sido roubado em suas invenções, descontava toda sua raiva em Norman. Norman não se permitia se tornar um fracasso como seu pai. Ele percebeu que não podia depender dele por segurança financeira, então começou a trabalhar depois da escola. Norman estudou Química e Engenharia Elétrica na universidade, e também cursou vários cursos em administração de empresas. Um de seus professores foi o professor Mendel Strom. Eles se tornaram bons amigos e depois formaram uma parceria comercial. Como Osborn tinha sido responsável por colocar a maior parte do financiamento, eles decidiram nomear a empresa de química Oscorp. Ele se casou com sua namorada de faculdade e eles tiveram um filho, Harold Harry Osborn. Infelizmente, sua esposa ficou doente. Depois que ela morreu, ele se focou em seu trabalho e raramente teve tempo para o jovem Harry. Tentando alcançar o poder além de seus sonhos mais selvagens, Norman Osborn planejava se tornar o mais poderoso líder de todos, unindo todas as quadrilhas independentes sob sua liderança, na tentativa de obter controle sobre todos os crimes de Nova York. Para provar seu poder e estabelecer sua reputação, ele sempre contratava e enviava criminosos na tentativa de capturar o Homem-Aranha, que estava sempre atrapalhando seus planos. Porém, o Homem-Aranha sempre derrotava os criminosos enviados. Então Osborn decidiu tentar resolver com suas próprias mãos. Recordando o gigante monstro verde de seus pesadelos infantis, ele criou uma fantasia que se assemelhava a esse monstro, e se tornou o Duende Verde. Dr. Otto Octavius é um cientista altamente inteligente e orgulhoso, mais conhecido como o mentor do crime Dr. Octopus.
Durante um projeto de pesquisa atômica, o corpo dele foi fundido a 4 braços mecânicos semelhantes a tentáculos, causando-lhe também graves danos cerebrais, que o transformaram em um criminoso. Ele entrou em confronto com o Homem-Aranha e se tornou um de seus maiores inimigos. Depois de várias batalhas, o corpo de Otto começou a falhar e se decompor. Em uma última tentativa de sobreviver, Otto trocou de cérebro com seu inimigo, deixando o Homem-Aranha para morrer em seu corpo frágil. No entanto, as memórias residuais fizeram com que Otto entendesse a responsabilidade de ser um herói e se esforçasse para se tornar o Homem-Aranha superior, um combatente do crime melhor do que seu inimigo jamais foi. Apesar de seus melhores esforços, o implacável método de justiça de Otto foi inútil em impedir o retorno do Duende Verde, forçando Otto a ceder o controle de seu corpo de volta para Peter Parker, entendendo que ele era o único digno de ser chamado de Aranha. Nascido em Nova York, em uma família de classe baixa, filho único, ele foi criado por sua mãe autoritária e seu pai abusivo. Durante sua juventude, Otto costumava receber espancamentos de seu pai em casa ou de valentões na escola. Otto não tinha amigos, mas se destacou academicamente, graças à sua grande inteligência. A origem do simbionte alienígena foi mostrada nos eventos de Guerras Secretas, quando foi usado como uniforme pelo próprio Homem-Aranha. O uniforme totalmente negro e com propriedades regenerativas e adaptativas aumentava as habilidades de Peter Parker, mas também potencializava sua agressividade. Assim, ao descobrir a real natureza de seu uniforme, o Homem-Aranha se livrou do alienígena. Mais tarde, o simbionte acabou caindo sobre Ed Brock, um jornalista fracassado do Clarim Diário, que culpava o Homem-Aranha por seu fracasso. Sentindo o ódio de Brock por seu inimigo, o simbionte ligou-se a seu corpo, formando um ser de mente composta chamado Venom, um ser com um único objetivo: matar o Homem-Aranha. Quando Ed nasceu, sua mãe morreu no parto, levando seu pai a culpar Ed pela morte de sua esposa e se tornar frio e abusivo com ele. Buscando constantemente a aprovação de seu pai, Ed se destacou academicamente, mas suas conquistas foram recebidas com um encorajamento indiferente. Quando Ed era adolescente, ele roubou o carro de seu pai e escapou para ficar bêbado com alguns amigos, tentando voltar para casa antes que seu pai percebesse. No processo, ele acidentalmente matou o filho de seu vizinho. Seu pai o espancou brutalmente quando ele se recusou a se declarar inocente. No entanto, encobrir o incidente quase levou seu pai à falência, arruinando sua reputação e ampliando ainda mais seu ódio e ressentimento em relação a seu filho.